Série de mensagens, Identidade Espiritual. Estamos estudando a primeira carta de João. Eu já convido você então a abrir esse texto. 1 João 4. Nós vamos ler dos versos 13 a 21. E hoje nós vamos falar de uma das palavras mais assustadoras que um ser humano tem que lidar. Medo. Medo. Mas não é qualquer tipo de medo que a gente vai conversar hoje, não. A gente vai falar do medo do amor. Medo do amor. 1 João 4, de 13 a 21. Acompanhem comigo aí na leitura. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. No finalzinho do texto aqui nós encontramos orientações bem diretas, né? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. E o próprio João vai explicar por que você é mentiroso. Porque se você é capaz de amar a Deus a quem você não vê, e não é capaz de amar o seu irmão a quem você vê, na verdade esse amor é um amor mentiroso. E em algumas conversas atrás, em algumas mensagens atrás, na série Identidade Espiritual, nós falamos sobre isso. Que existe um tipo de amor que pode ser classificado como amor mentiroso, amor falso. Que nós chamamos de amor, mas na verdade não é amor. Por exemplo, quando você está num relacionamento e possui uma pessoa, você geralmente diz assim, eu amo fulano de tal. Mas na verdade não é amor. Porque na possessividade não tem espaço para o amor. Quem ama é livre. E aqui, hoje pela manhã, na verdade, nós citamos Rubem Alves, que dizia que o amor é como um pássaro que fica no nosso dedo. A qualquer momento ele pode voar. A qualquer momento ele pode ir embora. Casamento é assim. É você ter o seu cônjuge no dedo, como um passarinho. A qualquer momento ele pode voar. E se ele permanece no seu dedo, é porque ele te ama. Te ama. O amor pressupõe liberdade. Então, quando nós temos uma relação de possessividade, na verdade, esse amor é um amor falso, é um amor mentiroso. Mas João dá outro exemplo aqui para nós, né? Que é esse amor religioso. É um amor falso. Ah, Deus para lá, Deus para cá, em nome de Jesus e tal. Todas essas práticas religiosas, sem nenhuma vivência, olho no olho, corpo a corpo, toque, é considerado biblicamente como um amor falso. Amor falso. Então quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Isso é muito sério, irmãos.
É muito sério. Porque tem gente que se esconde atrás da religiosidade. Aliás, tem gente que visita outra igreja porque teve problema na igreja natal. E aí fugiu, veio pra cá e tal. Aqui não tem relacionamentos profundos. E diz que ama a Deus, e diz que ama Jesus. Cuidado, você pode estar vivenciando um amor falso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas como eu disse, nós vamos falar sobre o medo do amor. Porque tem muita gente com medo de amar. Tem muita gente com medo do amor verdadeiro. Lutero, por exemplo, que nós acabamos de ouvir aqui um pedacinho da Reforma Protestante, certa vez estava em um momento de oração intensa, e nessa oração ele pedia assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Ele pedia de forma insistente. E para quem não sabe, glória no hebraico é peso, Shekinah, peso. E o Lutero, então, pedindo isso em uma das suas biografias, ele dizia o seguinte, que certo momento desse período de oração que ele estava com Deus, ele sentia um peso sobre ele, parecia que estava esmagando ele. E ele diz na biografia que chegou um momento da oração que ele só conseguia falar assim: para, senão eu morro. E aí ele sentia literalmente aquele peso sumindo aos poucos. É como se Deus estivesse tirando a mão sobre ele, para aliviar o coração dele. Mas no caso de Lutero, ele estava buscando, na verdade, uma espiritualidade mais intensa. Agora vamos aqui para o século 21, ano de 2017. Tecnologia, redes sociais, mídia, aquela confusão toda. Como assim, pastor, medo do amor? Como assim, medo do amor? É porque quando a gente conhece o amor de fato, a gente se assusta. O amor é assustador. Assustador. Ao mesmo tempo que ele é convidativo, que ele é fofo, a gente faz um monte de coraçãozinho para todo mundo quando fala de amor, ele também é assustador. Por exemplo, assumir um compromisso com uma mulher, que é o meu caso, assumir o compromisso com a Elaine para o resto da minha vida, estar casado com ela e manter ela como um passarinho no meu dedo, sem nenhuma gaiola, sem nenhuma prisão, sem nenhuma jaula, que a qualquer momento a Elaine pode voar, pode ir embora, é assustador. Aliás, casamento hoje é tão assustador que o divórcio está se tornando cada vez mais comum. Jovens se divorciando. Pais de adolescentes se divorciando. Vovô e vovó se divorciando. O amor é assustador. O amor é assustador. E aí vem Jesus e diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Parou, Jesus, parou. Jesus disse isso na época dele, porque se ele estivesse aqui no Brasil, vivendo essa violência toda que a gente vive, eu não sei se Jesus diria isso não. Ah, diria. E é por isso que o amor é assustador. Certa vez eu conversava com um casal de jovens, casados aí há 5, 6 anos, e aí eu perguntei para eles, aquela pergunta clássica que todo casal recebe: e aí, quando vocês vão ter filhinhos? E aí o marido disse assim para mim: pastor, eu e minha esposa gostamos muito de crianças e tal, até sonhamos em ter filhos, mas a gente tem medo. Medo do quê? Ah, pastor, a gente não sabe se vai dar conta do menino, da criança, a gente não sabe se vale a pena trazer mais uma criança nesse mundo do jeito que está. Falei, gente, mas já pensou se todo mundo pensasse assim? O mundo acabaria. Ah, pastor, eu não sei, nós temos medo. E aí eu fiz a pergunta, eu devolvi com uma pergunta:
Você tem medo de amar? E ele, cabisbaixo, disse: sim, pastor. Eu tenho medo de amar. Encontrava com uma jovem um tempo atrás, mais ou menos seus 22 anos e tal. Passou por um trauma num relacionamento de namoro. E ela dizia para mim assim: pastor, eu tenho medo de começar um novo relacionamento. Eu tenho medo de entregar meu coração para uma outra pessoa. Pastor, eu tenho medo de colocar um outro passarinho no meu dedo. Sem gaiola, sem jaula, sem cadeado. Eu tenho medo. Porque se ele voar de novo, se essa outra pessoa voar de novo, eu não sei se eu dou conta. Medo de amar. Agora, por que que esse medo existe? Esse medo do amor existe? Porque o verdadeiro amor ainda não foi vivenciado. Preste atenção nisso. O que nós chamamos de amor passa muito pelos nossos sentimentos. Mas o que o apóstolo João está trazendo aqui na primeira carta é um amor que extrapola sentimentos. É um amor decisão, um amor escolha, um amor atitude. Um amor de movimento, não só de sentimento. Quem experimenta desse amor vivo, o versículo 18 nos ajuda. Expulsa todo medo. Expulsa todo medo. É o perfeito amor de Cristo que faz com que você fique em paz com o seu passarinho no dedo. Sem Deus na minha vida, eu ficaria apavorado todos os dias, no sentido de perder as pessoas que eu amo a qualquer momento. Mas com Deus na minha vida, eu transformo esse medo em carinho. Eu transformo esse medo em generosidade. Eu transformo esse medo em atenção. Eu transformo esse medo em abraço. Essa semana, por exemplo, tive a oportunidade de visitar os meus pais lá em São Paulo. Passei a semana lá. E foi tempo de abraço, foi tempo de risada, foi tempo de choro. Por que choro, pastor? Porque a minha mãe, na hora do café, estava lembrando de como foi o meu nascimento. O meu nascimento foi complicado. Porque assim que eu nasci com um problema sério, que eu não conseguia mamar direito e tal. Eu tive que passar por uma cirurgia de altíssimo risco, com 1 mês e 15 dias de vida. Minha mãe já contou essa história várias vezes. Essa semana ela contou de novo, com uma riqueza de detalhes. E no meio da história, a voz travou. A lágrima desceu. Meu pai respirava fundo para não chorar. E eu ali, me concentrando mais uma vez na história que eu conhecia, que já tinha ouvido milhares de vezes. Por que minha mãe chorou? Porque ao lembrar de toda a situação que ela viveu, junto com meu pai, primeiro filho, passando por uma situação tão delicada, meu pai assinando um termo no hospital dizendo que se eu chegasse a morrer, o hospital não iria se responsabilizar. Pai de primeira viagem, olha a tensão. Quando ela resgata todas essas informações, o coração aperta. Ela está lá tomando café comigo, hoje eu tenho 33 anos, essa tristeza já passou, mas quando ela resgata a memória da dor, chora. Chora. Mas ela disse no meio do choro: Deus me sustentou lá. E Deus continua me sustentando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo a diferença de amor e amor? O amor falso, mentiroso do amor verdadeiro? O amor verdadeiro é sustentado por Deus. Por Deus. E quando nós temos esse amor verdadeiro sustentado por Deus, nós não temos medo de recomeçar a nossa história.
E por que eu estou falando disso? É porque eu sei que tem gente que tem medo de recomeçar. Tem gente que tem medo de recomeçar relacionamento, recomeçar estudos, recomeçar novas dinâmicas da vida, familiares. Tem gente que tem medo de recomeçar. E às vezes esse medo nos paralisa. Medo é paralisante. E a proposta de João aqui, para os cristãos da Ásia, que é para onde ele escreve, é a seguinte: eu sei que vocês estão com medo. Eu sei que existe uma perseguição muito grande sobre vocês. Mas o perfeito amor expulsa o medo, então mergulhe nesse amor. Ah, João, mas a gente ama. E tal, olha, até terminei um relacionamento aí, mas eu amava a pessoa. João, não é desse amor que eu estou falando. Eu estou falando do amor verdadeiro, do amor puro, pleno, do amor que não tem brecha. O amor é perfeito. O perfeito amor. Esse amor. É esse amor que expulsa o medo. É esse amor que vai fazer de vocês, cristãos da Ásia, recomeçarem. E por que recomeçarem? Porque na época muitos eram perseguidos. E quando o Império Romano não conseguia matar o cristão, o Império Romano queimava a casa do cristão. Perdia tudo. Tinha que recomeçar. Como que a gente recomeça? Se ele olha para um lado, perseguição. Olha para o outro, perseguição. Ele olha para o seu irmão querido, que ama, está sendo perseguido também. Não pode ir para a casa dele, porque a casa dele foi queimada também. Eles estão escondidos. Para onde? O que a gente vai fazer? João está dizendo: mergulhe no amor perfeito. Vamos aplicar isso para o nosso tempo? Desemprego atingiu você. Uma tragédia atingiu a sua família e você perdeu uma pessoa muito querida. Você não sabe como vai viver sem essa pessoa querida mais. Chega uma notícia, toca o telefone, chega um WhatsApp, trazendo uma notícia que acabou com o seu coração. Uma tragédia na família, uma tragédia relacional, alguma decepção familiar. Você olha para todo esse cenário, olha para o céu depois e fala assim: Senhor, o que eu faço? Deus responde: mergulhe em mim, que sou o amor perfeito. Eu vou conseguir afugentar todos esses medos do seu coração para você recomeçar. Recomeçar. Por que João está enfatizando isso aqui no texto, irmãos? Porque crente de verdade, salvo em Jesus Cristo, não fica parado. Crise econômica brasileira. Ai meu Deus, acabou tudo. Para o cristão vivo e verdadeiro, o cristão autêntico, que mergulhou nesse amor, crise econômica brasileira, oportunidade de crescimento. Eu vou me reinventar. E você não tem medo de dar errado? Olha, de vez em quando até bate o medo, mas tem uma força muito maior no meu coração que me impulsiona, que me leva adiante. Qual o nome dessa força? O amor perfeito. O amor de Deus, o amor próprio Deus. Esse amor que é a gasolina da minha vida, do meu coração, é esse amor que faz tudo acontecer na minha vida. Por isso que eu não tenho medo, um medo paralisante de recomeçar. Mas agora eu queria ler com vocês um texto de um grande pensador irlandês. Olha, eu vou ler o texto. Amar é sempre vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo.
Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irremediável. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Somente no inferno o amor não reina, não vence. Esse texto, ele tem duas situações. A primeira, se você entregar o seu coração para alguém ou para um animal, vai sofrer, vai doer. A segunda situação, se você não entregar o seu coração para ninguém, manter esse amor que você tem guardado só para você, esse amor vai crescer e vai estourar as portas, os cadeados que você colocou. Você vai perceber que esse amor vai esparramar de tal forma e ele vai acabar se conectando com as pessoas que você não queria. Ou seja, a única maneira de você se livrar do amor é no inferno. Por isso que um grande pensador chamado John Stott disse que o inferno pode ser vivido aqui. Basta você simplesmente dizer não para o amor. Não para Deus. Eu concordo com John Stott. Tem gente que vive o inferno na terra porque não ama. Mas aí você diria assim: ah, pastor, eu me enquadro nesse negócio aí, eu estou no inferno, mas quer saber? Já entreguei meu coração para tantas pessoas, e essas pessoas me machucaram. Já apostei a minha vida em tantas situações, e só foi pancada, só pancada, só pancada, só pancada. Quer saber, pastor? Acabou. Desisto. Não acredito mais em nada. Aliás, Deus para mim é uma ilusão, uma invenção humana. Acabou para mim, pastor. Eu diria para você que talvez poderia pensar assim, ou conhece alguém que pensa assim: seja bem-vindo à Igreja Batista Nova Vida. Uma igreja feita para amar, e não uma igreja feita para explicar. Se eu chamar uma mãe aqui à frente e perguntar para essa mãe, qualquer mãe que está aqui no auditório: oi mãe, conta para nós aí, como que é esse amor pelo seu filho? Eu tenho certeza que todas as palavras que existem no vocabulário, no dicionário, não seriam suficientes para explicar. Mas eu tenho certeza que as outras mães que estão aí no auditório, só de olhar para a mãe que está aqui à frente, entenderia tudo. Não explica, simplesmente ama. A nossa relação com Deus acontece da mesma forma. Ninguém explica a Deus. Não é a música que a gente canta? Ninguém explica a Deus, ninguém explica o amor. Mas sem Ele, a gente está no inferno. A gente morre. A gente morre. Caminhando para o fim, eu disse no início que o medo é paralisante. E se tem uma coisa que tem me entristecido no nosso tempo, é ver cristãos paralisados. Cristãos que conhecem a palavra, têm um temor a Deus, têm até um coração aberto para amar o próximo, mas estão paralisados, por N razões. E acham que se estiverem quietinhos na cadeira, tudo vai passar na frente dele, e ele não vai precisar se envolver com nada. Eu tenho uma
mensagem para você que está pensando assim, para você que está vivendo desse jeito. Certa vez um índio, ele conversava com seus colegas índios e dizia assim: eu quero muito conhecer o mar. Aqui perto da aldeia a gente só conhece rios e lagos. Eu quero conhecer o mar. Aí, um certo dia, esse índio tomou coragem e disse para todos que estavam na aldeia: eu vou em busca do mar. Mas índio, como você vai sobreviver? Índio vai lutar, índio vai avançar, índio não vai ficar parado. Índio vai conhecer o mar. E ele foi. Depois de muitos dias, o índio chega no mar. Ele coloca os pés ali na beira da praia. Abre os braços, fecha os olhos. E ele percebe que o mar não é só algo que ele sente com a água, mas que ele pode ouvir, que ele pode ver, que ele pode perceber. Ele acha aquilo maravilhoso. E aí ele começa a pensar: os meus outros colegas índios da aldeia precisam conhecer esse mar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, tive uma ideia. Ele conseguiu fazer um baldinho de coco. Pegou um coco, quebrou, abriu na metade ali, pegou um cipó, amarrou e tal, fez um baldinho de coco. Pegou um pouquinho da água do mar e voltou para a aldeia. Dias e dias voltando para a aldeia, dias e dias, e protegendo o coco, ou o baldinho de coco com a água do mar. E quando ele chegou na aldeia, todo mundo: olha, você voltou, você viu o mar, você conheceu o mar? Sim, eu conheci o mar, e ele está aqui. Aí o pessoal olhou: isso é o mar? É o mar. É o mar. Ah, se isso é o mar, eu vou ficar com o meu laguinho aqui mesmo. O que aconteceu nessa história? O índio que voltou desse encontro com o mar, ele trouxe um pouquinho do mar no baldinho de coco, mas porque ele tinha experimentado desse amor, experimentado desse mar, só um pouquinho do mar já era suficiente para ele ver o mar todo. Mas os outros não conseguiam ver o mar todo. Vocês estão entendendo isso? Eu posso gastar aqui horas, dias, semanas, anos, falando sobre o amor para todos vocês. Mas toda vez que eu falo do amor, eu estou falando do amor num baldinho de coco. E eu tento falar desse amor da forma mais bela possível, mais fofa possível, para você ficar com um gostinho de conhecer o amor. Mas se você não sair dessa cadeira e não avançar para uma jornada em busca desse mar do amor, você nunca vai saber o que é esse amor de verdade. Hoje, irmãos, eu não preciso mais de milagres para acreditar em Deus. Eu conheci o mar. Eu conheci Jesus. Eu conheci o perfeito amor. Mesmo com um baldinho de água, basta. Basta. Eu não preciso mais que alguém chegue para mim e diz assim: Deus está dizendo para você isso. Não preciso mais. Eu conheci o mar. Não tenho mais medo de viver. Não tenho mais medo de viver. Eu tenho medo de cobra.
Se um dia eu for para a floresta e ver uma cobra, vai ser difícil. Mas ainda bem que não é desse tipo de medo que o João está falando aqui, né? Já pensou? Em nome de Jesus vou pegar na cobra. Não vai dar certo, não. Mas tem um medo que é maior do que qualquer medo de bicho e animal. É o medo da morte. E aí todo mundo tem. Não tenho mais medo da morte. E graças a Deus não tenho mais medo da vida. Eu conheci o mar do amor, chamado Jesus. Por isso não tenho medo de viver. Nova Vida se aproxima de grandes desafios. Desafios que podem nos assustar no primeiro momento. Porque uma igreja que quer ser uma igreja relevante na cidade de Belo Horizonte é uma igreja que pode sofrer alguns assombros. Mas se nós formos uma igreja feita para amar, esse medo vai ser afugentado de nós. Se você precisa dar um passo na sua vida aí, um passo de fé, e o medo está te paralisando, antes de tomar uma decisão, conheça o mar do amor. Conheça o mar do amor de tal forma que só um pouquinho dessa água já é suficiente para você falar desse amor para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu quero encerrar orando por vocês. Orando para que Deus derrame esse amor. Derrame esse mar de amor sobre todos nós. Porque tem dias que parece que a gente está assim com Deus, né? A gente está super espiritual. Parece que a gente nem está pisando no chão, a gente está pisando nas nuvens. Parece que a gente sente os anjos cantando assim, né? Na nossa cabeça, aquele coral, né? Angelical. Uma luz do céu brilhando sobre você. Mas tem dias que são dias de trevas. Não é isso que diz o Salmo 23? Versículo 4? Mesmo que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque o amor está comigo. Porque Deus está comigo. Deus é amor. Você leu isso aqui comigo hoje? O amor está comigo. E porque o amor está comigo, não temerei mal algum. Mas o vale de sombra e morte a gente vai ter que passar. Ter o mar de amor à nossa disposição não significa que o problema não vai chegar, que a tempestade não vai aparecer. Simplesmente significa que o perfeito amor vai estar com você, vai passar pela tempestade junto com você. Então eu queria orar a Deus para que esse amor seja realmente derramado sobre os nossos corações hoje, de uma maneira muito especial, irmãos. Muito especial. Porque talvez na quinta-feira você não vai ter mais o mar. Você já saiu correndo para a aldeia e só vai ter um pouquinho. Mas se você tiver conhecido o mar de verdade, esse pouquinho já vai ser suficiente para você sobreviver a quinta-feira. Vai por mim, eu experimento isso. É verdade. É verdade. Eu conheci o mar, gente. Eis o mar. Eu conheci o mar. Eu espero que você conheça o mar de Deus hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero te agradecer, Pai, porque por muito tempo na minha vida eu carregava muitos medos, principalmente o medo da morte. E depois, olha só, Senhor, até medo da vida eu tinha. Mas teve um dia que eu conheci o Senhor e conheci esse mar de amor que o Senhor é. E realmente esse medo, ele foi expulso da minha vida. Pai Santo, eu estou aqui hoje apresentando só um pouquinho desse amor para os meus irmãos.
Eu estou carregando esse amor agora em um baldinho de coco. Mas eu espero, Pai Santo, que esse simples baldinho de coco com seu amor, cheio do seu amor, seja o suficiente para fazer com que os meus irmãos saiam correndo, buscando ansiosamente por esse mar do teu amor. Porque eu tenho certeza, Pai Santo, que se eles mergulharem nesse mar do teu amor, os medos vão desaparecer, a paralisia vai acabar e a gente vai conseguir avançar na vida. Nós não seremos mais guiados pelos noticiários da TV, não seremos mais atormentados pelas tristes notícias que chegam, mas seremos guiados pelo teu amor, amor que expulsa todo medo. Pai Santo, derrame o teu amor agora sobre a vida dos meus irmãos. Esse amor que não cabe na gente, que explode a gente. Em nome de Jesus, Pai Santo. Nós não queremos mais viver o inferno na terra. Como é bom saber que a única maneira de escapar do amor é no inferno. E para lá nós não queremos ir. Nós queremos que esse amor reine na nossa vida. Nos ensine, Pai. Nos ensine a amar. Nos ensine a compartilhar desse amor. Nos ensine a amar o nosso irmão. Porque amando o nosso irmão, nós vamos amar o Senhor. Nos ensine, Pai. Nos ensine os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.